Você que gosta e acompanha a política, acredita no acaso? Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, nessa tarde de domingo, mas antes quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o conteúdo, dar o joinha e ativar o sininho. Você há de lembrar que nos últimos dias o Temer, o ex-presidente Temer, elogiou o Bolsonaro e criticou o Lula. Isso causou uma série de preocupações, afinal de contas, nunca é demais lembrar que o Temer foi, durante 8 anos, aliado do governo do PT. Foi vice da Dilmanta nos seus 2 mandatos. E o que fez o Globo, que muita gente está deixando sem atacar ultimamente, pensando que agora ela virou amiguinha? Pois bem, a Globo, através da revista Época, se valeu de 2 paus mandados para rebater a conversa do Temer. O primeiro deles, de novo Collor. De novo com a mesma ladainha de que o Bolsonaro se encaminha para um processo de impeachment porque repete meus erros, porque não sei o que mais. Não, Collor. O seu paralelo não é o Bolsonaro. O seu paralelo é a Dilma, que é tão anta quanto você. Não tente comparar a trajetória de Bolsonaro e sua vinculação e sua identificação com o povo com os seus erros lá do passado. Você caiu, Collor, porque perdeu o apoio popular quando fez o confisco do dinheiro, quando fez uma série de atrapalhadas, inclusive notícias do submundo, despachos, trabalho de umbanda no palácio, consulta a babalorixá, sei lá o que mais. Tudo bem, era da sua crença, mas valer-se do comparativo da sua desgraça, da desgraça que foi o seu governo, e querer com isso sinalizar um eventual impeachment do Bolsonaro é, no mínimo, uma insanidade sua e uma irresponsabilidade mais da época, que é do Grupo Globo. Enfim, isso explica muita coisa. Mas ainda não estava completo o quadro. Era preciso encontrar alguém disposto a elogiar o Lula. E quem a Globo escalou para falar na revista Época? FHC. Ora, quem mais se presta a esse serviço? O mesmo FHC que traiu José Serra na eleição de 2002 e garantiu a eleição do Lula. O mesmo FHC que trabalhou com uma lógica que não funcionou. A visão do FHC era que o Lula ganhasse em 2002, ele não conseguiria administrar o submundo criminoso que o FHC havia criado, alimentando o Centrão e outras estruturas fisiológicas em irem abocanhando partes do governo e mordendo o orçamento da União. Aconteceu que o Lula se revelou mais canalha do que o próprio FHC pensava que ele pudesse ser. E o Lula se superou. E lembro aqui sempre uma frase de uma entrevista que eu fiz com José Genuíno, quando ele me disse algo que até hoje tenho bem vivo. E era lá no edifício Varig, aqui em Brasília. Um dia, quando souberem o que nós fomos obrigados a fazer para termos a governabilidade, ninguém vai nos perdoar. Nós descobrimos, Genuíno, o que vocês fizeram para ter a governabilidade. E por isso nós jamais vamos perdoar o PT. Mas na estratégia do FHC, o que havia era uma jogada muito simples. Trai o Serra em 2002. O Lula se desgasta com o mensalão, com o processo de corrupção endêmica do governo. E em 2006, quem seria o candidato na visão do FHC? Claro, ele. Acontece que ele não conseguiu se viabilizar candidato em 2006. Alckmin foi o candidato e outra vez foi traído por FHC. Mas tudo isso fica muito claro quando a gente começa a ler as entrevistas. Se a entrevista do Collor é um ataque ao Bolsonaro e a ameaça de impeachment, a entrevista com a FHC é quase que um pedido. É quase como uma súplica. Oh, Lula, vem aqui falar com o titio. O titio vai te dar alguns conselhos. O titio não te quer rancoroso. O titio quer você comportadinho. O titio quer você de novo aquele Lulinha, paz e amor, falso ladrão e bandido que era em 2002. Esse FHC
que hoje mescla a decadência com a insanidade, pensa unicamente no poder do ponto de vista da esquerda. Ele é incapaz de pensar o Brasil fora da visão de que a esquerda precisa governar. Não, FHC. Existe uma coisa na democracia chamada alternância de poder. Não trocar 6 por meia dúzia, como era aquela briguinha faz de conta entre PT e PSDB, que depois iam se encontrar nos botecos, certo? E nas casas de promiscuidade do Lago Sul, depois dos embates no plenário, iam para os Convescote e para as festas no Lago Sul. Não, FHC. O sistema democrático também compreende rupturas. E por você não entender o processo de ruptura que o Brasil optou por fazer, você quer trazer o Lulinha para o seu colo, para aconselhar o Lulinha, para dizer que o Lulinha não pode falar as asneiras que está falando. Porque o que aconteceu é que nesse 1 ano e meio, puxando cana lá em Curitiba, o Brasil mudou e o rato, como não tem capacidade de perceber e compreender essas mudanças, em vez de fazer um processo de reaprendizado, de reinserção, ele quer voltar àquilo que ele nunca foi. O Brasil mudou, FHC. O Brasil mudou, Collor. O Brasil mudou, Lula. E não há mais espaço para figuras tão enojantes e que fizeram tanto mal para o Brasil quanto vocês três. O Brasil mudou. A sociedade continua ao lado do Bolsonaro. A polarização vai continuar existindo, sim, porque a turma do pão com mortadela vai radicalizar cada vez mais. O próprio MST já avisou que está com medo, que não está agindo porque está com medo. Os sindicatos estão quebrados, não tem mais dinheiro, não tem mais contribuição sindical, não tem mais imposto sindical. E o Lula hoje está andando pelo Brasil com um grupo de saltimbancos, pessoas que entram nos restaurantes, comem, bebem, roubam e saem sem pagar. Um conselho aos três, Collor, FHC e Lula: o Brasil mudou. Atentem para esse detalhe, porque não há mais espaço para figuras tão repugnantes como vocês na vida política nacional. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.